sobre essa diligência que seria feita e estaria marcada, agendada ainda, talvez aguardando confirmação com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Tem alguma data já prevista para isso acontecer? Pode ser nessa semana ou pode ser mais para frente, até mesmo durante o recesso previsto para a comissão? Bom, primeiro, boa tarde a vocês, a todos que acompanham a CNN. Na verdade, nós temos uma previsão de irmos ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para fazermos essa audiência reservada com o ex-governador Wilson Witzel. Estamos aguardando tão somente uma confirmação definitiva. Ele havia condicionado a realização dessas declarações a ter uma escolta e a ter uma segurança garantida, não é, a partir daquela reunião da CPI, e o presidente da CPI providenciou isso junto ao atual governador do Rio de Janeiro. De modo que eu acredito que, se essa condição estiver mantida, estiver dada, na próxima sexta-feira nós estaremos lá no Rio de Janeiro. Senador, boa tarde. Dani Lima agora aqui falando com o senhor. Senador, vamos conversar um pouquinho sobre o desfecho da última semana, né? Assim, agora que as coisas já estão mais assentadas e que foi possível refletir sobre como a CPI encerrou os trabalhos na semana passada, na oitiva de Dominguete, o senhor ainda acha que talvez seja o caso de centrar aí as atenções na Covaxin, esquecendo ali ou deixando para um outro momento a acusação de que houve ali um pedido de propina de $1 por dose na negociação ali formalmente feita, registrada inclusive em e-mails da Davat com o Ministério da Saúde, até o reverendo citado por Dominguete na CPI apareceu e está nos e-mails mesmo ali negociando com o Ministério da Saúde. O senhor acha que é o caso de deixar essa apuração para depois? Veja, eu acho que não, e isso tudo vai depender do depoimento que nós vamos ter na quarta-feira. Na quarta-feira, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, vai estar na CPI. E ele tem participação, segundo as denúncias, nas duas situações, né? Seja no caso da Covaxin, que ele era o diretor de logística do Ministério e teria exercido várias pressões estranhas sobre o servidor para que ele aprovasse aquele invoice e o encaminhasse à Anvisa, seja porque ele é acusado de ter participado dessa reunião, desse jantar com o senhor Dominguete, em que teria sido feita essa proposta do pagamento de propina de $1 por dose para o senhor Roberto e outras pessoas que integram esse esquema no Ministério da Saúde. Então, a depender do que ele nos disser, nós deveremos priorizar um dos dois caminhos. Me parece que aquele que tem mais consistência nesse momento, não que o outro não seja verdadeiro, mas tem mais consistência porque já tem um inquérito sendo aberto no Supremo Tribunal Federal, tem também porque nós temos informações que têm se revelado precisas no que diz respeito ao deputado Luiz Miranda e seu irmão. Nós já temos a quebra do sigilo bancário do senhor Francisco Maximiliano, que, em verdade, precisa dar muitas explicações. Então, eu acho que esse caso ele é mais consistente nesse momento, né? Mas isso não significa que nós vamos abandonar o outro caminho. Só que, do outro lado, o que me parece é que uma empresa golpista, utilizando um aventureiro, conseguiu chegar até o vice-ministro da Saúde e recebeu uma proposta de propina. Aí me parece, talvez, uma briga de grupos criminosos que existem dentro do Ministério da Saúde, o que não é uma coisa irrelevante, mas que pode, talvez, esperar um pouco mais. Nós vamos avaliar isso depois do depoimento da próxima quarta-feira. Senador Humberto Costa, tem a nossa analista de política em Brasília, a Basília Rodrigues, também está a posto e quer fazer uma pergunta. Basília.
Oi, senador, tudo bem? Muito boa tarde, obrigada pela entrevista. Olha só, como desfecho aí da semana, o vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, disse que esse pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e o possível crime de prevaricação foi um resultado dos trabalhos da comissão. Então, vai ter inquérito porque a CPI funcionou. Eu gostaria de saber qual o resultado do inquérito nos trabalhos da CPI. O inverso, né? Com a abertura deste processo de investigação junto ao Supremo Tribunal Federal, com a coordenação aí da Procuradoria-Geral da República, como que isso pode ter impacto nas investigações da CPI? O senhor acha que a denúncia da Covaxin ganha contornos mais maduros, né? Algo mais perto de ser comprovado de irregularidade? Veja, o que eu tenho receio é que não haja grande empenho por parte da PGR para que isso aconteça, né? Primeiro, o pedido de abertura do inquérito recebeu da PGR uma primeira decisão completamente inusitada, a de que esperaria a investigação da CPI para poder abrir o inquérito. Foi somente quando a ministra Rosa Weber disse que isso não cabia para um órgão que realiza todo esse processo de investigação no país, não é que eles retomaram. Eu acredito que, enquanto não estiver definido o nome do próximo ministro do Supremo e também de quem será o futuro ou a futura Procuradora-Geral da República, eu não acredito que a PGR vá querer desagradar em algum momento ao presidente da República. Infelizmente, essa é a realidade. Eu era defensor de que nós devêssemos agregar essa denúncia de prevaricação no momento em que fôssemos apresentar o relatório final, ou então, um pouco antes, mas quando nós tivéssemos, talvez, dados que tornassem inviável qualquer tipo de lentidão no processo de investigação. Bom, mas, de toda sorte, ela está aberta, nós vamos pressionar para que ela vá à frente, vamos pressionar para que ela possa se aprofundar paralelamente à investigação da CPI. É muito importante também lembrar que essa empresa, a Precisa, ela tem várias situações que precisam ser esclarecidas, né? A venda de testes, a venda de medicamentos de alto custo que não foram entregues, mas foram pagos, essa questão dos preservativos femininos, a atuação dessa empresa nos estados e nos municípios. Eu acho que o senhor Francisco Maximiliano, que já mandou até um vídeo para a CPI, talvez pensando que com isso ele vai ser dispensado de falar, me parece que é uma empresa que tem uma relação especial com o governo federal. E aí eu acho que investigá-la pode fazer com que a gente chegue perto do presidente da República, quem sabe até nele. Eu vou pegar daqui, Basília, e daqui a pouco te devolvo também para você. Fica aqui com a gente, claro, mas para a gente seguir nessa toada de Precisa, de Supremo, CPI ali no Judiciário, porque eu quero ouvir o senador Humberto Costa a respeito da medida do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que foi ao Supremo não buscar um habeas corpus, não buscar o direito ao silêncio, mas foi buscar o direito de ser ouvido nesta semana pela CPI da pandemia, depois que o depoimento dele foi mudado de data e está, por enquanto, ainda aí em suspenso. Eu queria saber o que é que o senhor acha dessa atitude do líder do governo que busca Ricardo Barros. Para você que está em casa e não conseguiu ligar todos os pontos, Ricardo Barros aparece no depoimento do deputado Luiz Miranda, que abriu a caixinha de denúncias de corrupção na compra de vacina, como nome que foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o chefe dele, já que Barros é líder do governo, como o responsável pelo rolo da Covaxin. Bom, eu entendo primeiro que é uma questão inusitada, não é? Imagine se algum de nós tentasse interferir na marcação da data de algum julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo responderá que esse é um assunto
interno do Senado Federal que não cabe uma decisão judicial. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, que é uma demonstração de quanto o deputado está preocupado, especialmente com os depoimentos que vão acontecer essa semana e outros que podem acontecer mais para frente, entre eles o do empresário proprietário da Precisa. Afinal de contas, foi durante o período em que Ricardo Barros era ministro da Saúde que houve a compra daqueles medicamentos de alto custo que foram pagos 20 milhões de reais e que não foram entregues. E também o fato de que agora essa mesma empresa, com outro nome, que é uma sócia, a empresa anterior era a Global, agora é a Precisa, aparece nesse esquema da compra de vacinas indianas. E o deputado Ricardo Barros foi a pessoa que lá no Congresso tentou colocar uma emenda que não só facilitaria a comercialização de vacinas aprovadas pela agência indiana, mas também eximia, não é, a empresa se por acaso ela vendesse e não entregasse. Então, e também previa uma antecipação de pagamento. Então, são coisas muito estranhas. Então, a mim me parece que ele quer falar logo para ver se abafa logo o escândalo, para ver se outras pessoas que vão falar não vão incriminá-lo ou, pelo menos, confirmar as denúncias que foram feitas contra ele. Razão porque eu acho que a CPI deve solenemente ignorar essa preocupação do deputado Ricardo Barros. Nós vamos chamá-lo no momento que nós acharmos mais adequado. Senador, enquanto o líder do governo, então, via justiça, está pedindo para ser ouvido logo, o denunciante, o deputado Luiz Miranda, pediu mais tempo para não ser ouvido agora. De acordo com ele, outros empresários estariam procurando, trazendo novas denúncias de irregularidades quanto à venda e compra de vacinas. E ele afirma que está fazendo um tipo de investigação paralela, pessoal, para apresentar a CPI da pandemia. Pode ser por isso que os senhores não querem marcar logo o depoimento de Ricardo Barros? Vocês estão esperando essas novas informações de Luiz Miranda? Não. O Luiz Miranda é ele que pediu para ser ouvido pela CPI em sessão secreta, não é? Foi uma demanda dele. E ele depois veio dizer realmente que ainda não era o momento. Bom, como é uma demanda dele, no momento que ele achar que tem elementos que valham a pena para a CPI ouvi-lo, então nós vamos ouvi-lo. Ou então, se nós considerarmos que ele deve vir independentemente de qualquer coisa, não é? Eu acredito que poderemos ouvi-lo sim, mas isso é uma iniciativa que ele está tendo. Por enquanto, nós achamos que o que ele falou já foi de bom tamanho. Obviamente que ele deve saber de muito mais coisas, né? Não foi por acaso que aquela testemunha foi plantada na semana passada, na quinta-feira, para tentar incriminá-lo. Ele é uma ameaça para muita gente. E é principalmente uma ameaça para o presidente da República. Até agora, já são mais de 7 dias e o presidente da República, que é tão acostumado a chamar os outros de bandido, de ladrão, de todo tipo de impropério, ele ainda não teve coragem de dizer uma palavra só que fosse desairosa para o senhor Luiz Miranda. Por quê? Porque ele sabe o que ele falou e ele está com medo de ter sido gravado. Então, por isso é que o presidente da República está calado e assim vai permanecer. Ele agride os integrantes da CPI, mas uma testemunha que diz que ele prevaricou, ele fica o tempo inteiro calado com medo de desafiar essa testemunha. Senador Humberto Costa, tem uma previsão de paralisação já, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para o dia 18 até o dia 31 de julho. Como é que a CPI vai conseguir manter o fôlego ou o que vocês, membros majoritários da CPI, estão preparando para esse possível período de recesso? Veja, primeiro só pode ter recesso, não é, com paralisação das atividades da Casa se a LDO for votada. Pelo menos por enquanto, eu não vejo como a lei de diretrizes orçamentárias
ser votada antes do dia 18. E se ela não for votada, nós vamos brigar internamente e fora da própria CPI, quem sabe até no Supremo, para que a CPI possa continuar funcionando. Segundo, eu não tenho dúvida de que essa tentativa de paralisar a CPI nesse período atende a dois interesses. Um, de esvaziar todo esse processo que está mobilizando a opinião pública nacional. E é por conta da cobrança dessa opinião pública nacional que nós estamos conseguindo avançar. Então, eu acho que esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é para que o governo tenha liberdade para ir atrás de cada senador que subscreveu o pedido de prorrogação para retirar algumas dessas assinaturas. De modo que, a não ser que exista um acordo com o presidente do Senado, a não ser que exista um entendimento para isso, mas fora dessa condição nós não vamos, em princípio, aceitar que a CPI pare de funcionar. Podemos até, em último caso, fazer